E aí, beleza? Hoje estamos aqui em mais um vídeo Bike Promo. Hoje vamos estar falando sobre um suplemento muito utilizado aí no meio ciclístico, o famoso isotônico ou repositor hidroeletrolítico. O suplemento que vamos dar ênfase hoje nesse vídeo é o Carbo Energy da Dynamic Lab, produzido aqui em Aparecida de Goiânia, muito utilizado aqui no estado de Goiás e também pelo Brasil todo. E para isso temos um convidado muito especial, o professor Rafael Alves, graduado em Educação Física e pesquisador em Fisiologia do Exercício. Rafael, afinal de contas, no que influencia esse suplemento aí na prática esportiva, em qual situação que o atleta pode estar utilizando? O repositor hidroeletrolítico ele é muito utilizado principalmente em esportes que têm uma duração longa ou mesmo esportes que têm uma duração mais curta e são de alta intensidade. Por quê? Durante a atividade ou durante o exercício físico, você tem uma perda de água e eletrólitos muito extenuante. Por exemplo, o McArthur ele deixou muito claro no livro dele de 2011, em alguns achados eles chegaram a constatar que atletas chegam a perder 5 quilos de água durante um treinamento ou durante uma prova de alta intensidade. A gente sabe hoje que tem provas de ciclismo que tem duração acima de 1 hora, ou sejam provas mais curtas também, com duração, por exemplo, de meia hora, mas são de alta intensidade. O atleta vai passar por todo esse desgaste, ou seja, ele vai perder água, ele vai perder eletrólitos. E como isso vai influenciar? Para eu fazer a troca de substratos e conseguir efetivamente produzir energia muscular, ou seja, produzir movimento, eu preciso ter determinadas substâncias, por exemplo, como sódio, potássio, cromo, o carboidrato, que é convertido em glicose e é o elemento base para a formação ou a produção de energia. E logicamente o repositor hidroeletrolítico, esse em específico, ele possui uma quantidade razoável de carboidrato, uma quantidade de sódio e de potássio e uma quantidade também muito boa de cromo. O sódio e o potássio está diretamente relacionado à questão da contração muscular, ou seja, todos os momentos que eu preciso produzir força, que eu preciso produzir potência ou qualquer outro movimento de forma rápida ou de forma contínua com longa duração, eu preciso ter concentrações relativas de sódio e de potássio. Tem um vídeo no canal da Science Train onde eu explico também a importância do sódio e do potássio dentro da célula nervosa, ou seja, para ocorrer contração muscular eu preciso ter concentrações relativas de sódio e potássio. O cromo ele é muito interessante porque ele ajuda o transporte da glicose para a célula. Lembrando que a glicose é uma das principais substâncias relacionadas ao processo de contração muscular e de produção de energia. Ou seja, se eu não tenho glicose, logicamente o meu rendimento começa a decair substancialmente. Então, ele fornece a quantidade de carboidrato, que é convertido em glicose, e tem a quantidade de cromo também, que vai auxiliar a glicose a ser transportada para a célula e ser convertida em energia. E durante as provas, o atleta passa por esse desgaste de perder uma quantidade razoável de sódio, de potássio, de cromo, de glicose, né? Então, o repositor hidroeletrolítico ele atua dessa forma, repondo esses estoques que foram perdidos e, logicamente, se eu reponho, a minha performance ela aumenta substancialmente, ou seja, eu tenho um rendimento muito melhor depois de ingerir tal suplemento durante a prova. Para uma pessoa que não é atleta profissional, uma pessoa que faz aí pedais fim de semana, às vezes meio de semana também, mas a gente costuma dizer assim que ele é atleta de fim de semana, né? Mas também tem a necessidade de estar usando um suplemento, às vezes aí um pedal longo aí de 100 km, por exemplo, a gente faz muito aí no mountain bike, pedais longos. Eu acho que é interessante a pessoa tomar antes, durante ou depois, esse suplemento em específico. Então, a minha experiência ela é muito voltada para a fisiologia do exercício, ou seja, de exercício físico eu entendo muito. E, logicamente, o exercício físico está diretamente relacionado aos substratos que são necessários para que eu consiga realizar essa atividade física. Uma pessoa, por exemplo, que pedala finais de semana, pedais longos, logicamente, ela tem que ter uma alimentação equilibrada durante a semana e antes de fazer essa atividade. Porém, durante a atividade, seria interessante caso a atividade seja extenuante a esse ponto, para causar a redução dessas reservas de glicogênio, de sódio, de potássio, de cromo, entre tantos outros nutrientes. Então, vai de acordo com o tipo de atividade. Logicamente, se o exercício físico ele é extenuante, ou seja, ele é de longa duração, ou ele pode ser de curta duração e alta intensidade,
seria interessante sim a utilização, para que eu consiga manter ou pelo menos minimizar o déficit que eu possa vir a ter na performance durante a realização do exercício físico. A gente vê várias discussões aí sobre esse assunto de suplemento, uns falando que faz bem, outros faz mal, tem gente que fala que é bomba, que é isso, que é aquilo outro, né? Então tem uma infinidade aí de mitos e sei lá o que mais, né? E tem gente que afirma o seguinte, que é melhor às vezes, por exemplo, no lugar de um isotônico desse, um repositor hidroeletrolítico, um alimento sólido, tipo, sei lá, uma rapadura ou uma fruta que seja, algum alimento sólido. Na sua visão, assim, o que você acha? Que é melhor um suplemento, que é melhor um alimento sólido e por quê? Então, é muito importante essa pergunta e muito interessante essa pergunta. Realmente, nas pesquisas científicas em si, elas apontam que determinados suplementos realmente eles não são eficientes, mas de que forma? São outros suplementos que são utilizados no cotidiano, ou seja, no dia a dia. Eu vou deixar de me alimentar para utilizar o suplemento. E realmente nesse caso não é viável por uma série de fatores, mas principalmente por um fator que o alimento já contém aqueles nutrientes. Mas agora, quando a gente para analisar um repositor hidroeletrolítico, durante o exercício físico ou durante uma prova, o atleta ele precisa repor aquelas reservas energéticas que foram desgastadas o mais rápido possível. Por quê? Porque ele precisa continuar tendo uma performance razoável para conseguir um resultado bom na competição. Neste caso, o atleta não poderia, no meio da prova, simplesmente parar, fazer uma refeição sólida, esperar 30, 40 minutos, 1 hora para que esses nutrientes sejam convertidos, para depois ele continuar a prova, ou seja, já teria terminado a prova em si, né? Então, a importância do suplemento no repositor hidroeletrolítico nesse caso é justamente isso. Ele promove o reabastecimento daquelas reservas energéticas que foram degradadas ao longo da prova de forma mais rápida e, consequentemente, o atleta pode dar andamento à sua prova em si e ele não precisa nem parar, né, para fazer essa refeição. Ele pode colocar isso no cantil e tomar durante a prova mesmo, sem problema. Ele vai repor enquanto ele está continuando na prova. Então, o benefício seria isso. Em termos de outros suplementos, aí realmente tem uma série de outras coisas que entram em outro contexto, né? Mas analisando o contexto do repositor hidroeletrolítico durante uma prova de ciclismo, ele é muito benéfico nesse aspecto. Então, para fechar aqui, Rafael, uma pergunta e uma pegadinha aí, vamos falar, né? Se eu fizer um percurso, por exemplo, de 100 km de distância, de mountain bike ou que seja de qualquer modalidade, e eu usar o repositor antes, durante e até depois do percurso para recuperar também, e eu não usando, qual seria o meu desempenho? Na sua visão, assim, o que você acha? Que eu ia ter um desempenho melhor usando o isotônico e por que eu ia ter esse desempenho melhor? Então, muito interessante essa pergunta. E vamos voltar primeiro um aspecto também, a saúde em si. Não vamos falar de performance por enquanto, a saúde em si. Uma pessoa, um indivíduo que pedala 100 km, logicamente ele tem um desgaste físico muito acentuado e também tem aqueles outros fatores que vão estar diretamente relacionados a esse desgaste, né? Por exemplo, a redução da água, a redução do sódio, a redução do potássio, a redução do cromo, a redução de outras substâncias. Isso vai causar o quê? Uma desidratação severa, então a pessoa precisa repor, a priori, a quantidade de líquido que foi perdido. Logicamente, o repositor hidroeletrolítico, além do carboidrato, do sódio, do potássio, do cromo, você vai tomar ele juntamente com a água, né? Que ele se dissolve na água. Então, o que você tem aqui? Você tem a água para uma pessoa desidratada e você tem todos os outros substratos que estão dentro do repositor hidroeletrolítico que vai auxiliar a água a ser absorvida pelo organismo. Então, além de uma questão de performance, primeiramente vem a questão de saúde. E aí, voltando para a performance, logicamente, se um atleta ele está desidratado, ele teve uma redução substancial de determinados substratos que estão relacionados diretamente à performance, é claro que o resultado dele vai ser muito inferior se ele não utilizar o repositor hidroeletrolítico. Isso sem dúvida alguma. O professor Rafael esclareceu aí bastante dúvidas sobre o repositor hidroeletrolítico e o isotônico, né, que é vulgarmente conhecido como isotônico, né, esse tipo de suplemento. Eu agradeço aí o professor Rafael Alves, da Science Training,
Então, eu agradeço primeiramente o convite para participar do seu canal do YouTube. Lembrando que eu tenho um canal denominado Science Training. A gente fornece várias dicas de treino e algumas estratégias, sistemas de treinamento, ou seja, uma variedade de coisas relacionadas à parte do treinamento esportivo. Eu peço para vocês que sigam o canal, acompanhem as novidades e estamos aí. E no próximo vídeo aí vamos estar falando sobre outros suplementos, outras aplicações de outros tipos de suplementos, que é uma variedade quase que infinita, né? Valeu! Valeu, até o próximo vídeo aí, galera.